Então, pela manhã, nós ouvimos sobre o foco em atas e memórias de reunião. Agora, à tarde, o nosso foco é mais dentro da secretaria que nós estamos exercendo dentro da Confederação Nacional, que é a Secretaria Executiva. Então, vai ter alguns pontos que eu faço referência lá, mas a maioria é voltada mesmo para a Secretaria Executiva. Antes, a gente sempre dá uma voltazinha pela... Não quis caminhar aqui meu slide, o que aconteceu? Vamos ver. Saiu não, né? Saiu o slide não, né? Tá passando? Não tá, né? Está passando, está passando. Está passando, mas ele Tá não está na passando, tela sim. cheia. Tá na tela cheia? Não, ainda Não. não. Não tá a tela cheia? Não. Eu já sei por quê aqui. Espera aí, só um minutinho. Agora está. Eu amo essa imagem, porque tem mel. O mel dá um significado muito grande pela doçura que ele é, e bastante citado na Bíblia, e a sua presença é uma alegria. Você está conosco aqui é motivo de alegria. Então, nós estamos também participando dessa Sinodal Norte paulistano, porque amamos a SAF, amamos e fazemos parte. Essa imagem ela já é um pouquinho já antiga para os olhos de muitas, mas para mim traz bastante significado. E a Paula já tem um tempo, eu acredito que foi lá em 2019, né, Paula? Que você, juntamente com a diretoria, se inspirou em fazer esse treinamento. E Deus está permitindo que ele se realize hoje dessa forma tão gostosa, tão brilhante, e nós louvamos a Deus por essa razão. Então, o tema que é a proatividade da secretaria dentro da SAF. Essa palavra proativa, ela já está aí no contexto, já tem um bom tempo, dentro da minha área da educação, a gente vê bastante. Mas, atualmente, ela está mais presente. Então, é mostrar você em ação com antecipação, que é o nosso papel na questão da secretaria. Então, quando nós estamos a preparar uma reunião, nosso olhar já está atento para ver aquilo que é necessário antecipar para que tudo ocorra bem, para que tudo ocorra com tranquilidade. Então, em todos os aspectos, seja do ambiente, do local, de material, tudo isso está dentro desse olhar da questão da secretaria. Então, no livro de Paulo Miller, esse livro foi nos dado para orar. A Paula deve lembrar que nós recebemos esse livro foi na primeira Bienal, aliás, primeira executiva, acho que foi na primeira, lá em Curitiba, acho, que nós recebemos esse livro até com uma função de ler, e essa frase nos chama muita atenção. E quando temos uma vida de oração, ficamos mais conscientes e participamos da história que Deus está escrevendo em nossas vidas. Porque, vejam, Deus criou todas as coisas e nos criou. E nós fazemos parte desta história, da história que Deus criou. E Ele criou uma história para cada um de nós. E quando nós temos uma vida de oração, nós vamos nos conscientizando dia após dia, momento após momento, dessa história que Deus está escrevendo na nossa vida. Recentemente, participando aí de uma conferência, eu vi esse slide e me chamou muita atenção daquilo que Lutero falou. O fazendeiro removendo o esterco, a criada tirando leite da vaca, agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. Então, isso aí relacionado a nós, dentro da nossa secretaria, se nós estamos fazendo o trabalho fielmente, nós estamos também procurando e correspondendo com aquele aspecto da história que Deus está escrevendo em relação a cada uma de nós. Quando nós temos treinamento, temos que ter em mente que é muito importante para desenvolver os nossos dons e talentos. Então, nós temos a oportunidade de parar para refletir. Isso eu já estou fazendo há muito tempo, mas qual é o objetivo pelo qual eu estou fazendo e o que eu posso estar melhorando?
o que eu posso estar aperfeiçoando. E temos que ir em busca disso dia após dia. Eu comentei pela manhã que quando hoje eu olho no meu período que eu fui primeira secretária da Confederação Nacional, as primeiras atas que eu fazia, as últimas que eu fiz, a diferença que era, porque foi havendo um crescente, fui aprendendo a desenvolver a forma de redigir e elaborar ata no transcorrer do tempo. E com certeza, se hoje vou fazendo uma ata, eu já vai ter alguma coisa já a acrescentar para melhorar. Por isso que nós temos que ter estes treinamentos, para aprendermos a desenvolver os nossos dons e os nossos talentos. Dentro da nossa sociedade, nós temos 3 secretarias. Temos a secretaria executiva, temos a primeira secretária e a segunda secretária. Vejam, eu falei dentro da diretoria, porque tem as secretárias de atividades, que também é uma riqueza dentro de cada sociedade, como também a nossa secretária nacional do Trabalho Feminino, que faz parte do Supremo Conselho. Então, daqui das secretarias, nós temos a executiva, a primeira e a segunda secretária. E com certeza vocês estão vendo como a segunda secretária tem bastante atividades. Eu falo isso sempre, mas as pessoas às vezes deixam para lá e acham que a segunda secretária só está ali para substituir a primeira na redação da ata naquele momento que está ausente. E não é bem assim, né? Todas têm as suas funções, todas têm as suas atividades a serem desenvolvidas. Nós encontramos em 1 Crônica 6,32, diziam, exercia o seu ministério de acordo com as normas. Então, nós temos que exercer o nosso ministério dentro da nossa secretaria, mas segundo as normas. E nós temos as normas da Palavra de Deus, que são aquelas normas que fazem parte de todos os segmentos da nossa vida, como também temos o guia do trabalho feminino. Mas o que nós devemos observar no guia? Tudo, queridas. Não é porque eu sou secretária executiva, vou me ater apenas ao artigo referente à secretaria executiva, mas eu tenho que ter o conhecimento de tudo que está ali para desenvolver da melhor forma possível dentro da sociedade. A secretária, se ela é executiva, ela tem que fazer o que a ocasião pedir, tanto como secretária executiva, como primeira secretária, como segunda. Como secretária, temos que fazer aquilo que a ocasião pedir. Como presidente de uma sociedade, como tesoureira, como vice-presidente, nós temos que fazer o que a ocasião pedir, conforme está em 1 Samuel 10, 17. Por que nós temos que fazer dessa forma? Porque a Cristo, o Senhor, é que estamos servindo. É a Ele que nós estamos servindo. Então, quando nós estamos fazendo uma atividade, seja na sociedade, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja no nosso serviço secular, seja na compra que estamos fazendo, seja no passeio que estamos realizando. Tudo isso é servindo ao Senhor. E muitas vezes nós nos sentimos inadequados, mas temos que nos atentar ao seguinte, porque por mais inadequado que nós possamos sentir, Deus é que vai estar nos capacitando para levar a cabo as tarefas que Ele está concedendo e nos permitindo fazer. É Ele que nos ajuda, nos orienta, nos dá a capacidade, nos dá condições de desenvolver conforme Ele mesmo nos chamou. Nós colocamos essa foto aí e tem uma foto seguinte. Então, em duas realidades diferentes. Esteja eu servindo ao Senhor Jesus na modalidade conforme o anterior, o passado, né? Aí está bem passado, né? Mas de vez em quando eu sou assim, meio extremista, lá ou colar, né? Então, eu botei uma bem lá para poder refletir que nós podemos estar dentro de um contexto diferente, mas nós temos que estar servindo ao Senhor com alegria, da forma que Ele mais deseja e quer. Para ser uma pessoa proativa, esse desenho está dentro da internet, né? Que é mostrando realmente a proatividade, porque a pessoa ela está vai fazer uma atividade além daquilo que todos estão acostumados a fazer, costumeiramente fazendo. Vejam que todos estão assim, eu tenho que andar assim, eu tenho que carregar assim, tenho que fazer assim. O proativo, ele tem uma visão um pouco mais longe, ele vê mais adiante,
né? Para poder estar agindo, para estar fazendo e tomando as decisões de uma forma correta. Por isso, nós temos que estar executando as nossas tarefas com eficiência e também de forma eficaz. A Paula deve lembrar que quando eu falei sobre isso lá em Serra Negra, eu dei um exemplo de futebol, né? Porque eu gosto muito de futebol. Então, se o meu time está jogando muito bem, está lá com o maior tempo possível, dá bola no pé, está passando os passos de uma forma melhor, mas se ele não marca gol, ele foi eficiente, mas não foi eficaz. E nas nossas atividades também. Tem um outro exemplo também, que se você está dentro de está na igreja, você está lá na igreja, e começa a chover e goteirar num canto. Uma pessoa vai lá, pega um balde, um pano para a água não espirrar e coloca lá na direção da goteira. Ali ele foi eficiente, ele resolveu ali o problema, não vai estar molhando o chão para ninguém cair, não vai estar espirrando água ali para todo canto, que ele lembrou até de colocar o paninho para não espirrar tanta água. Mas outra pessoa vê e fala assim, não pode ser assim, vai tomar providência para que conserte aquela situação no telhado e não ocorra mais quando chover. Então, é ser eficiente e eficaz, resolver a situação. E a secretária proativa, ela tem que ser dessa forma, ela tem que ser eficiente e eficaz, procurar fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, quando vai estar pensando numa reunião, já entra na sala, já dá aquela olhada geral e já vê o que é possível para melhorar ali, para ter o fluir das pessoas, a facilidade de acessos de cada um, a posição de cada uma das pessoas que deve ficar. Então, tudo isso olhando com eficiência e agindo para que tenha um resultado positivo, sendo assim de uma forma eficaz. Então, é de suma importância essas paradas que nós temos para aprimorar o que já temos de bom, para aprender aquilo que nós não sabemos, sempre tem uma vírgulazinha que vem e traz para nós, para melhorar o nosso trabalho. E também potencializar as competências de cada um. Quando nós vamos executar uma tarefa, seja qual for a tarefa, nós temos que pensar, planejar e organizar. Eu imagino quanto a Paula, junto com a sua equipe, não pensou, não planejou, não organizou. Lá atrás, quando era presencial, quando tinha que ver o local, ver a disposição, ver a distribuição das oficinas, tudo isso era pensado, era planejado e era organizado. Aí mudou a situação, aí então ela tornou a reunir com a sua equipe, pensando, planejando e organizando. Isso é em qualquer tarefa. Eu vejo, por exemplo, se você vai convidar uma colega para tomar um café, um chá na sua casa, é um fato simples, mas você vai ter que pensar na disposição da mesa, das cadeiras, se vai servir chá, se vai servir suco. Então, tudo isso você vai estar pensando e planejando como fazer. E dentro do trabalho do Senhor, que nós fazemos com alegria, ele também deve pensar, a pessoa, a secretária, ela deve pensar, deve planejar e deve organizar. Este livro está sendo bem utilizado nas madrugadas de oração, que há um tempo atrás eu presenteei a diretoria, inclusive a Ana Maria, nossa presidente, com esse livro do Christoph Schauer. Esse livro é meu livrinho de cabeceira há muito tempo, já tem vários anos, pela forma que ele escreve os textos bíblicos, interpretando e orientando a questão da liderança. Então, ele é voltado para o líder, mas todos nós, na verdade, somos um líder, nós temos que ter isso na nossa cabeça. Eu estou ali sentada no banco de uma igreja que não tenho nenhum cargo, ali também eu posso estar agindo, exercendo a minha liderança, seja no conversar com meu vizinho, seja para conversar, para fazer as minhas compras, eu tenho numa menor proporção, bem menor, mas também tem esse olhar de ver. Então, somente podemos agir corretamente no serviço do Senhor quando ele expressa a intensidade do nosso relacionamento com o Senhor. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele faz uma diferença muito grande naquilo que fazemos, naquilo que agimos, naquilo que procuramos pensar para fazer. Então, é muito importante o nosso relacionamento com Deus. Ele faz uma diferença no nosso viver.
pela ação do seu Santo Espírito na nossa vida. Então, uma vida de intimidade com Deus faz diferença nas nossas ações, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro do lugar onde andamos e passamos. Então, secretária executiva. O que faz ela? A secretária executiva, ela apoia todos. Ela apoia todos os membros da diretoria. Ela está ali pronta para estar servindo, tanto a sua presidente, como as vices, como a tesoureira, como a secretária, segunda secretária, secretária de atividades, as sócias no geral. A secretária executiva está ali para dar apoio para aquilo que é preciso ser feito e agilizado. Se você prestar atenção, todos os segmentos que acontecem, está ali uma mãozinha que tem que estar executando e fazendo algo em relação a isso. Ele parou de novo? O que deu? Isso. Então, é preciso ter conhecimento da realidade e da sociedade. A secretária executiva, ou uma secretária em si, nós temos que ter conhecimento de como está a nossa sociedade. E olha que nós estamos passando aí por um processo aí de bastante mudanças, dada a situação que estamos vivenciando. Hoje, se nós não tivéssemos online, estaríamos presencial, já seria uma forma diferente. Mas hoje toda a sociedade ela está passando por modificação. Então, ela procura estar informada sobre a situação. E é interessante que tem que vestir a camisa, mas não só isso, dizer, eu sou SAF, mas eu tenho que saber qual é a cor da minha SAF, qual é a estampa, qual é a qualidade do tecido, até os rasgos, e o que há nela que há de melhor, o que é preciso fazer para defender, conhecer os pontos fracos e conhecer os pontos fortes. A secretária, ela tem que ter uma visão abrangente da política da sociedade e perspectiva futura. Então, ter conhecimento de que é a sociedade, do guia, do que está escrito, o guia tem que estar sempre à mão, que a gente não sabe de cor, né? Mas nós temos conhecimento e é possível ver. Ser proativa, como o próprio tema da palestra diz, e ter um conhecimento que tenha um olhar assim bem analítico e um olhar também crítico, um crítico que leve aquilo para o bem. E o conhecimento de como deve ser aplicado, melhorado, não só de uma forma individual, como também numa forma do todo. Uma secretária, ela tem que procurar hoje a dominar o valor da tecnologia, seja de uma forma mais limitadazinha, ou mais avante, ou mais ampla, mas deve procurar conhecer. E tem que ser aquilo que eu aprendi uma vez, foi até com um político que disse isso. Eu não sei de economia, mas eu conheço alguém que domina muito bem a economia. Então, se você não domina uma parte numa área, mas você conhece alguém que você pode ir lá, procurar saber e fazer para melhor da sociedade. Ter um bom relacionamento interpessoal e a capacidade de empatia. Então, é procurar ser gentil, ter a arte da boa comunicação. Tem hora que você, como diz algumas pessoas, né, dá vontade de esganar mas não vai esganar porque tem que ter ali uma boa postura e pedir, Senhor, misericórdia, coloca aqui amor no meu coração em relação a essa pessoa, a essa situação. Então, estar atento às pessoas ao redor e ter uma comunicação assim, fluida, procurar ser o máximo possível diplomático, mas de uma forma sincera, de uma forma cordial, deixar de lado toda a parte de antipatia. E também suas habilidades são colocadas lado a lado com os membros da diretoria. A secretaria, ela está lado a lado com cada um, está pronta ali a ser parceiro das atividades do outro. Então, eu não vou interferir na questão da tesouraria, de como fazer o balancete, mas aquele que for preciso para eu poder ajudar na parte que é permitido ali dentro da tesouraria, está ali próximo, em relação a qualquer outro da diretoria. Então, está do lado da diretoria. Portanto, nós devemos trabalhar com a sociedade e não para a sociedade. Não é para a sociedade que eu estou trabalhando junto, fazendo parte, participando. Isso faz diferença
porque do que eu estar fazendo como prestando um serviço, como se fosse uma obrigação, mas sim como dentro do contexto, dentro do geral. Então, portanto, eu não devo trabalhar com a sociedade, aliás, com a sociedade e não para a sociedade. Há um tempo atrás eu vi essa foto, gostei muito, primeiro pela flor, né? Uma Vitória Régia, com toda aquela sua beleza que a gente vê por cima. Você, não sei se já teve o privilégio de andar ali na região de Manaus, que pode ver. Deus me deu esse privilégio de passar perto de uma região que tinha muitas Vitórias Régias, num passeio que nós fomos fazer. Foi uma outra época, não sei se nós, não sei o que nós estávamos fazendo lá, que foi permitido que eu pudesse olhar de perto a Vitória Régia. A gente não imagina como ela é embaixo. Dá uma olhada. Em cima, você olha, parece um papelzinho fino, uma coisa fina, mas tem toda uma infraestrutura embaixo dela, então, para proteger e ajudar. Como eu disse, é um apoio para todos. Então, a Vitória Régia, por baixo, é um espetáculo da natureza. Então, a secretária executiva, ela faz convocações. Então, com o pedido, não é isso? Com a ordem da presidente, então ela faz a convocação ali, seja para... agora mesmo nós estamos vivenciando tudo isso, né? As bienais, a maioria já está em andamento, já fez a sua convocação dentro de um tempo. Nós não podemos esquecer que se ali estava 3 meses, nós estávamos dentro de um outro contexto bem diferente, né? Que dependia de correio e tudo e mais. Hoje já não é assim, é por e-mail, zap, né? Rapidinho está chegando ali a convocação. Então, a secretária executiva, todos os trabalhos dela é feito sob o olhar da presidente. Então, ela recebe documento, mas na hora que recebe, imediatamente já é encaminhado para que a diretoria, principalmente a presidente, tome conhecimento do documento. Fazer o boletim, então, cada reunião que tem, é preciso fazer um resumo daquela reunião e estar enviando para os seus participantes. Assessorar quando precisa. Vejam bem, para a sinodal, se a vice-presidente não está, imediatamente é a secretária executiva. Da nacional, depois que as 6, se não tiver nenhuma das 6, aí que a secretária executiva é que entra como uma substituta da presidente, se assim for necessário. E também para arquivar, organizar, conservar documentos, por isso que nós lançamos aquele documento sobre a questão do acervo, pela a quantidade, o volume de documentos que vão aumentando cada vez mais. Então, é muito gratificante, né, servir com alegria, e a execução das tarefas são muitas, muitas mesmo. Então, cada vez que o tempo vai passando, a gente pensa assim, agora vai diminuir um pouco. Acontece um outro fato que é necessário estar desenvolvendo e fazendo. A secretária executiva, conforme o manual, ele nos diz que cabe zelar pela execução das ações e resoluções decididas em todas as reuniões realizadas. Então, as irmãs devem ter recebido através de Paula, quando nós tínhamos uma reunião, eu logo em seguida mandava um documento, eu não, a secretária executiva, né? Mandava um documento daquele que foi decidido em relação a tipo de reunião, como fazer reuniões e tal. Agora, uma coisa interessante, irmãs, nós temos que tomar muito cuidado. A secretária executiva, ela manda o documento em nome da diretoria. Então, todos os segmentos da diretoria, o documento vai pela secretaria executiva. Então, se, por exemplo, a secretária de música quer mandar algum documento voltado para as secretárias de músicas da sinodalidade, etc., 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 ela diz o documento, faz até o documento, mas é encaminhado pela secretaria executiva. É a secretaria executiva que expede o documento. E, às vezes, nós esquecemos aí desses pequenos detalhes aí. Recebe os relatórios, então as secretárias executivas estão recebendo aí os relatórios, as credenciais. Mais uma vez, veio a pergunta para mim, ontem mesmo, sobre se credenciais, se agora poderia colocar lá os 10 nomes, né? E mandar um documento só. Não, isso não mudou, tem que ser um por um.
foi decidido assim dentro do nosso manual, então são dentro, mesmo por e-mail, que agora ficou até mais fácil, né? Você manda a convocação e a credencial vem nominal, vem o nome de cada uma e assinado, tem que ser escaneado e assinado. E a credencial é um documento que ele tem seu valor apenas até a reunião. Terminou a reunião, quando é presencial que você tem o papel, ele perde o valor, ele não tem mais necessidade, porque ele serviu para aquele momento. Então, terminou a reunião, ele não tem mais o valor. É um tipo de documento que não é preciso ficar arquivado. Então, se você tem arquivado aí, no Norte Paulistano, credenciais de biênios anteriores, não é necessário, a não ser que você queira guardar mais alguma coisinha aí, mas não há necessidade, porque ele não tem mais valor. E daí, outros documentos que são importantes, que não podem ser desfeitos, ele deve ser conservado e deve ser organizado dessa forma. Então, é uma grande responsabilidade executar as ações dentro do Congresso. No Congresso, a ação da secretária é bastante tensa, porque todo o andamento tem que estar de olho ali para ver como está acontecendo. Então, tem que estar atenta a cada detalhe, assessorando a presidente e assessorando a diretoria naquilo que precisar. Recebe todos os documentos, informa e encaminha para a presidente. E, junto com a diretoria e com a presidente, monta as comissões e as pastas para serem enviadas. Então, as comissões que são feitas dentro do Congresso, comissões de metas, planos de metas, comissões de leitura de relatórios das federações, da tesouraria, da secretaria. Então, junto com a presidente, ela ajuda ali a montar as comissões e também passa as orientações e ações para cada uma. Também faz parte da comissão executiva manter o arquivo. Se for manual, haja espaço, né? Mas eu tenho aqui a minha caixa aqui do tempo que foi de material, por exemplo, do Congresso, que foi preciso guardar documentos, como documentos que entraram dentro da reunião naquela época e tudo, ele permanece ali. O eletrônico, onde você tem várias pastas com aquilo ali guardado. E o eletrônico, é bom você ter em mais de um lugar. Hoje você tem a questão do pendrive, você tem a questão das nuvens, então você tem a pasta mesmo, você tem o HD externo, então tem em mais de um lugar, porque muitas vezes somos surpreendidas com a questão aí desta tecnologia, né? Cada assunto numa pasta para facilitar buscar o necessário. Também toda a nossa correspondência que é enviada, ela tem que começar com a expressão que parte da presidente, porque é da presidente que está partindo aquilo ali, é da parte da diretoria. Então, a diretoria toma a posição e a presidente está aí encaminhando através da secretaria executiva. E aqui eu já disse da questão da substituição. Então, convocar por escrito, atentar para o período de convocação, lembrando aqui que é 90 dias, para o Congresso Nacional é 1 ano, e para a Federação 1 mês, e para a SAF é menos tempo ainda. E também o boletim, que eu já fiz comentário com vocês, que deve ser singelo, organizado e bonito, e objetivo. Então, eu que sou bem assim, sucinta, tudo para mim é bem objetivo, bem mais enxutinho, né? Então, o livro de presença também é sob a responsabilidade da secretária executiva. Então, ela tem que ter o livro ou manuscrito ou eletrônico, de acordo com cada reunião. E para nós, para nossa surpresa, na nossa última reunião, foi um livro, uma folha que vocês não puderam estar assinando, né, presencialmente, apenas a gente catalogando aqui as presenças. Faz parte também da nossa secretaria, né, da Secretaria Executiva, a organização da sala da reunião, como eu disse a vocês. E isso deve ser visto de uma forma bem assim, com um olhar bem fixo, observando atentamente os detalhes. Então, para preparar que ocorra algum ponto que não traga tranquilidade. Então, se você tem aí um desafio pela frente, então aí tem que ver aí qual o melhor caminho para seguir.
ou o tipo de sala, o tipo do lugar e tudo. Então, como eu já tinha dito a vocês, que um simples almoço em família carece de um planejamento e uma preparação. Nós temos como um texto base, que eu gosto muito, tudo aquilo que eu estou fazendo, sempre procuro pensar numa questão de texto bíblico, aquilo que a palavra de Deus nos diz, ou como serve de exemplo, de modelo para cada um de nós. Então, é a preparação para a festa dos pães asmos e da Páscoa. Então, eu vou ler só algumas partes, a partir do 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? E então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com eles os apóstolos. Vejam que todos os detalhes é importante para uma reunião, numa preparação. Aí nós estamos aí na preparação muito bonita e linda dos pães asmos, onde Jesus fala para os seus discípulos: vão lá, vão no lugar tal, X, ele já tinha falado determinado cada canto. Você vai falar, ele vai mostrar para você, você vai ver a sala, vai montar a sala, vai preparar a sala já está lá, já só para esperar, que é o que acontece conosco nas nossas reuniões. A sala está lá, mas só que nós temos que estar preparando para fazer, porque uma reunião exige preparo. E as reuniões, elas são importantes, mas às vezes pensamos assim, outra reunião e tal, mas ela é importante para alinhamento daquilo que é necessário para tomadas de decisões, e também dentro dessa reunião é preciso que essas horas gastas na reunião, elas sejam produtivas. Por isso que é muito importante uma pauta. Então, o momento de reunião, ele tem que ser produtivo, não ficar, como diz alguns, né, com lero-lero. Então, a pauta, ela é elaborada pela presidente juntamente com a diretoria. Ela pode traçar lá as primeiras linhas, mas junto com a diretoria, ela é lida e ali vista, analisada, vendo aquilo que é o melhor para a reunião. E atente pelo seguinte: a pauta não, ela deve ser, ela é muito útil para a primeira secretária, como eu falei hoje pela manhã, mas a linguagem da ata não pode ser a mesma da pauta, cada uma tem a sua linguagem. Então, na pauta, nós vamos entender a necessidade da reunião e aquilo que será traçado dentro da reunião. Então, por isso tem até uma listinha que está aí do lado, não sei se você está vendo, que tem os tópicos com a estimativa de tempo para bom aproveitamento da reunião. E a diferença entre pauta e reunião? A pauta é um documento que guia a reunião, que vai orientar. Já a ata é aquele registro necessário e importante para a reunião. E quando acontecer assuntos que são relevantes, que surgem na reunião, mesmo com todo o cuidado que a diretoria tem de observar os pontos que vão ser tratados, pode ocorrer de algum assunto que venha à tona. Aquele assunto, ele deve ser anotado e no final da reunião ele volta à pauta, senão ele fica para uma próxima situação. Mas cabe à secretária executiva e à primeira secretária também, mas mais executiva, está anotando aí esta situação relevante. Deve se vestir de uma forma bonita, gostosa, não é isso? E o local, como eu falei para vocês, eu acabei mexendo, acho que saiu um pouquinho esses slides do lugar. Um localzinho gostoso para reunião que seja atrativo. Então, não é porque é uma reunião rápida, deixa aí as coisas de qualquer forma. Não, vamos fazer com zelo, com carinho, que tudo, apenas um pequeno raminho faz diferença. Demais. A questão da mesa, temos que saber como organizar as mesas. Se for uma reunião informal, a disposição da mesa é uma, se for a reunião formal é outra, se for uma reunião para o ambiente do lanche também, que é a reunião e o lanche. Então, tem que atentar ali para
como vai fazer a disposição, como vai colocar a mesa para aproveitar os dois ambientes, mas de uma forma confortável, gostosa e agradável. Então, nós temos que atentar sobre a disposição da mesa, das cadeiras, para que tudo possa vir de uma forma agradável. Seja uma reunião informal, formal, ou a reunião para uma apresentação também, que todos vão ficar de costas, né? Vão ficar voltados para uma direção só. E o espaço limitado para mais de um tipo de uso. Então, uma reunião, nós temos que procurar lembrar e usar meios de comunicação bastante atualizados para dar os lembretes para as pessoas. Cabe à secretária executiva dar os lembretinhos falando, olha, temos reunião tal, prepare para a reunião tal. Então, você pode usar aquele que temos de recurso nos dias de hoje. E depois de todo esse corre-corre, de toda essa tarefa, essa preparação, que a secretária executiva começa no bem antes, nós temos que lembrar e ter no coração e na mente que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E só foi conseguido concluir todas as tarefas, porque Ele foi à frente realizando. E agora, depois de revigoradas, vamos respirar um pouquinho e vamos continuar. Então, a primeira secretaria, a arte de registrar e arquivar fatos importantes. Os registros são muito importantes. Se hoje nós temos notícias de muitas coisas que aconteceram dentro das nossas sociedades, são através dos registros que ficaram, cada um deles. Nós aqui pegamos na questão da ata, como nós vimos falar das secretárias executiva, primeira e segunda secretária, nós colocamos alguns registros aqui. Agora, um outro ponto importante, mas eu vejo pouco, tem algumas sociedades que têm isso daqui bem forte, que é o portfólio. O portfólio é onde você tem o registro das atividades realizadas. Isso é muito gostoso. Você pegar um portfólio, ali você tem o convite, tem o programa, tem a foto, que é a evidência daquilo que aconteceu. E, por exemplo, num congresso sinodal, quando você chega ali e vê das outras federações os portfólios, aquilo ali é uma riqueza, tanto para incentivo para outros trabalhos, como também para mostrar o trabalho realizado por muitas. Não deixe de fazer os portfólios. Hoje você pode fazer através do computador mesmo. Vai registrando e montando as pastas para fazer os portfólios. E tem que ser as evidências daquilo que aconteceu. Guardar em pastas sinfonadas, em quadros, guardar de uma forma que os documentos fiquem conservados por maior tempo possível. E que nós possamos ter em mente, com bastante clareza, aquele que está lá no Salmo 90, que esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolidando, né, que consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Ele é o único a conceder que as nossas obras sejam relevantes e permaneçam. Então, dentro da secretaria, vendo tantos detalhinhos que às vezes passam percebidos para nós, temos que ter certeza que ele será relevante e ele vai permanecer se fizermos isso para a honra e glória do Senhor. Gosto muito dessa expressão de Agostinho, que diz assim: dá-me graça, ó Senhor, para fazer o que ordenas, e ordena-me a fazer o que tu queres. Ó Santo de Deus, quando os seus mandamentos são obedecidos, da parte do Senhor que recebemos o poder de obedecê-los. Então, que Deus assim nos abençoe, e tem um espacinho aí para que tenha alguma pergunta, que venha a clarear alguma coisa. Tem alguma coisa no chat aí, Paula? Não, de pergunta só, Subonita, até eu queria perguntar para você o seguinte: nossas secretárias aqui da Sinodal, elas vão disponibilizar o material que foi preparado, nós vamos colocar numa pasta no OneDrive. Você permite que nós coloquemos a sua também, seu PDF? Sim, claro. Sim, Ok, claro. aí já responde a pergunta da irmã, eu não poderia colocar sem pedir sua permissão antes, né? Mas se você permite, nós vamos colocar também, eu passo para a Sandra, e porque as irmãs, assim, a gente tendo esse material em mãos, né, fica prático também para relembrar e ver os pontos que a gente não está
cumprindo, o que está, o que pode ser aperfeiçoado, né? Agora, então, Aham. nós vamos deixar, ô, Bonita, como você deixou um bom tempo, na verdade, nós teríamos aí, acho que uns 5 minutos para, porque nós vamos São, começar a pelo próxima meu às 15 relógio, horas. pelo meu relógio são 4 minutos, porque seriam 50 minutos, então já são 4h46, então 14 horas, eu contei assim, de 14 até 50 minutos. Sim, sim. Então, mas se quiser usar, além desse tempinho, mais uns 5 minutinhos para resolver, tirar alguma dúvida, porque aí depois a gente já passa para a Karen e dá sequência na próxima oficina, que é a de música. Então, irmã, se vocês têm algum tipo de dúvida, algum questionamento, algo que queiram colocar, a gente pode aproveitar esses minutos ainda. Eu acho que ninguém está com dúvida, então tá ótimo. Coisa Ninguém boa. tem dúvida? Que bom, né? Sudonita, você consegue tirar a tela para nós podermos ver todas ao mesmo tempo? Foi? Isso, foi. É porque eu não consegui tirar uma fotinho com o seu rostinho. Deixa eu tirar aqui, para a gente colocar junto no... Isso, ok. Eu vou me atrever a fazer uma pergunta aqui. Nós temos conversado um pouquinho, eu e a nossa secretária executiva aqui, a Karen, a respeito justamente dos arquivos. A nossa sinodal, nós não temos aqui um lugar em São Paulo onde nós poderíamos deixar num armário as coisas da sinodal. Acho que todas são assim também, né? Então, um lugar físico. Nosso escritório é uma mala de viagem, e aí a secretária leva a mala de viagem para casa dela, entendeu, Sudonita? E é uma mala que está Da Nacional é assim também. pronto. Então, é uma mala que é grandinha e ela está pesada, né? Então, assim, nós temos, a Karen comentou comigo, se a Karen até quiser complementar, se nós não poderíamos, talvez isso seja até uma proposta para esse próximo congresso, de estar fazendo uma alteração e começar a ter os arquivos de maneira remota, em nuvem, como você falou, né? Eletrônicos, entendeu? Quer dizer que essa é uma praxe que já tem sido adotada, correto? É correto, sim. Porque o que pode ser feito é o escanear o documento, né? Documento. Porque, olha, depois que, na hora que você olhar, que você tira todas as credenciais, tira os materiais que não são permanentes, sabe? Que você não vai precisar utilizar. O que vai ficar são documentos algum documento que entrou, livro de atas você não pode desfazer, né? Atas não, tesouraria não, mas por exemplo, comprovantes de tesouraria não tem problema nenhum se desfazer, porque está escrito ali no livro e já passa agora já pelo crivo do secretário sinodal, então são documentos que a gente não precisa permanecer. É dar uma olhada mesmo e dar uma peneirada naquilo que pode ser desfeito. Tá certo. Ok? Karen, quer complementar alguma coisa, querido? Não? E pode escanear também, viu, Paula? E depois deixar isso na- arquivado no Drive ou nas nuvens mesmo. Não sei o que é melhor para vocês aí, no caso. Mas é como você falou, mais do que um lugar, né, Sudolita? Porque aí se a gente não tem o físico e perde no virtual, Essa que é a questão. tem, Isso tem aí esse risco. é um problema que já aconteceu conosco, né? De perder documento e você pensa que está tudo certo, tudo ok, quando vai ver, entra naquele desespero que você vai abrir, não está lá mais, e aí? O que fazer? Não tem muito o que fazer. A última palavra aqui do chat é que as suas informações foram muito claras, e então eu imagino que as irmãs estão satisfeitas com a maneira como você conduziu o assunto, e nós somos muito gratas, viu, querida? Novamente eu digo isso pela sua vida, pela sua disponibilidade em nos ajudar, né? E realmente rogamos a Deus que Ele continue fazendo de você um vaso muito útil, né? No reino de Deus, na obra dele, né? Para a instrução das irmãs também, de tantos lugares diferentes, né? Todo ano aparece uma secretária nova e ela precisa ser instruída, né, querida? Ah, é.
Isso é verdade. Agora, se precisar de alguma outra informação, porque vem muitas, viu, eu recebo bastante perguntinhas aí pelo WhatsApp. Então, eu vou deixar o meu e-mail para se alguma irmã precisar de alguma coisa, porque na hora que você vai fazer é que aparece a dificuldade, né? Então, aí é possível pegar. Então, Ótimo. Sudonida é fácil de guardar, é meu nome mesmo, @gmail.com.